Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema: por que o povo preferiu Barrabás a Jesus? Meu reino não é ainda desse mundo. Influência. Vamos falar sobre tudo isso. Porque o povo preferiu Barrabás a Jesus. Vamos falar de influência e vamos falar dessa frase, né? Meu reino ainda não é desse mundo. Então vamos lá. Para falar disso, nós vamos falar um pouco sobre Barrabás. Então, Barrabás foi contemporâneo a Jesus, né? Barrabás é identificado como salteador ou assassino. Era, muito provavelmente, segundo a história, ele era integrante de um partido, tá, judeu que lutava contra a dominação romana, denominado Zelote. Então, segundo a história, Barrabás ele lutava contra a dominação romana. Era uma pessoa revoltada com a questão política da época. Provavelmente também ele influenciava o povo, tá? Com as suas ideias, com a sua ideologia contra a dominação romana. Seu grupo agia através de ataques às legiões, como meio de fustigar as forças invasoras dominantes. Ou seja, eles atacavam, né, era um grupo que atacava o exército romano, um grupo de romanos, de soldados romanos. Foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um soldado foi morto. O texto bíblico, Marcos 15:17, diz assim: e havia um chamado Barrabás, que preso como outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então eles fizeram um motim, né, contra os soldados romanos, contra o grupo de dominação romana, e isso levou um dos soldados romanos à morte. É isso que diz aqui Marcos 15:17. Então tá. Então entendemos que Barrabás, muito provavelmente, tinha uma influência no povo. Tinha suas ideologias contra o partido romano. É uma questão política. É uma questão de guerra de ideologias políticas. Claro que naquela época as guerras de ideologia não eram só faladas, só argumentadas, como hoje nós vemos as pessoas argumentando na internet, os debates, etc., até chegar a uma conclusão. Não, naquela época as guerras eram levadas muito a ponto de faca, né? E as pessoas realmente agrediam, atacavam, né? Até chegar a matar, como diz aí o texto, umas às outras. Então havia brigas, vamos dizer assim, de gangues, né? De ideais, né? Até brigas a essas, guerras essas que chegavam ao ponto final ali. Hoje em dia, o ideal são as ideologias serem discutidas e chegar às pessoas num ponto comum, sem necessidade de uma agredir, ofender, odiar as outras, né?
Não há necessidade de voltarmos no tempo. Mas, enfim, Barrabás provavelmente tinha uma grande influência no povo. Ora, por que o povo ia escolher um simples, uma pessoa que fosse um assassino, um bandido, se ela não exercesse alguma influência? Entende? Vamos raciocinar. Se a pessoa escolheu Barrabás é porque ele tinha alguma influência. Não era alguém desconhecido do povo, né? Então tá. Jesus trouxe uma ideologia, um pensamento, né? Apesar de Jesus também, a caminhada dele também, ele bater de frente contra o governo romano, o governo instituído na época, né? Jesus curava, Jesus entrava nas sinagogas, dialogava com os grandes da época, batia de frente com os grandes da época, que a política e a religião naquela época era muito mais enraizada. Então Jesus batia de frente, curava as pessoas, tratava as pessoas com amor incondicional, multiplicava os pães, ensinava as pessoas. Ou seja, para o político, para quem está, entre aspas, em cima, quem está embaixo, quanto mais ignorante, melhor. Tá? Agora, quanto quem está embaixo se torna mais esclarecido, mais fácil dessa pessoa que está embaixo lutar pelos seus direitos e conquistar os seus direitos em cima daqueles que estão em cima. Entende o que eu estou falando? Então Jesus também trazia uma ameaça ao governo instituído na época. A sua ideologia também trazia uma ameaça ao governo. E a ideologia, não sabemos os detalhes, mas a influência que Barrabás tinha sobre o povo e lutava também contra o domínio romano, o governo, né? Essa influência também ameaçava o governo. Então são duas ameaças, só que de forma diferente. Barrabás trazia, pelo que consta, né, pelo que lemos ali, trazia uma questão mais agressiva contra o governo. E Jesus era também contra o governo, mas trazia uma questão mais de educação, de esclarecimento, de amor, né? Ou seja, eram lutas de formas diferentes. Bom, findou que o povo preferiu Barrabás. Como eu disse anteriormente, ora, ninguém vai escolher alguém assim do nada se esse alguém não exerce uma certa influência. Se eu não compactuo com aquilo que aquela pessoa traz de ideologia, traz de algum pensamento ou de algum feito, eu não vou escolhê-la. Porém, as pessoas escolheram Barrabás. Por quê? Porque ele trazia uma influência sobre o povo, né? Jesus, já além de bater de frente com o próprio governo, Jesus batia de frente com a religião instituída na época também. Ora, mexer, nós vemos isso
governo e pelo estado religioso atual do nosso país e no mundo. Tá? Mexer com política, com religião, mexe com o ego do ser humano, falando as claras. É isso que acontece. Então as pessoas, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que ainda estão apegadas ao ego, quando você mexe com aquela ideologia dela e ameaça, pelo menos ameaça, mostrando para ela que ela não está 100% com a razão, aquela pessoa já sente raiva de você. Porque o ego não gosta de perder o pedestal. Ameaçou ele cair para o segundo lugar, ele já cria dentro do ser humano raiva e vontade de agressão, de vingança, etc. Porque é como se ameaçasse o território do, entre aspas, animal, do instinto que está ali dentro, instinto animal. Então, mexer com política, com religião, é uma coisa muito complicada. Jesus, ele mexia com os dois. Ele ameaçava o governo, como eu falei, mas também ameaçava a religião. Porque o próprio Jesus disse assim, ó, eu não vim mudar, né? Não vim mudar a religião, mas ao mesmo tempo, mais ou menos isso que ele diz, né? Ao mesmo tempo que ele diz que não veio mudar, antes era pregado olho por olho, dente por dente, e Jesus agora prega o amor até aos inimigos. Antes era pregado, por exemplo, que você deveria apedrejar uma adúltera, e Jesus agora prega o amor incondicional, o perdão a essa adúltera, dizendo, alguém te condena? Não, mestre, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então você que está me ouvindo, acha que Jesus ameaçou somente os grandes pensadores da época? Não, as pessoas comuns que também eram apegadas à religião da época se sentiram ameaçadas. Não foi só os sacerdotes que foram ameaçados. Assim como hoje, o que eu falo aqui no nosso canal pode ameaçar, entre aspas, quando eu falo de ameaça, no sentido da pessoa não gostar, tá? No sentido da pessoa se sentir ofendida, apesar de eu não estar ofendendo. No sentido de o ego perder o pedestal, como eu disse anteriormente. Então, ameaça nesse sentido. Então, quando eu falo aqui no canal, quando eu explico sobre Jesus e desconecto a questão de rótulo, religião e seguir Jesus, digo que não tem nada a ver isso pode trazer ameaça aos grandes da religião, aos pastores, padres, né? Pode trazer ameaça. Mas também vai trazer ameaça àquela pessoa que está embaixo, que não é pastor nem padre, mas é um fiel que está muito apegado à sua religião, ao seu dogma, à sua instituição, àquela ideologia. Então a pessoa está apegada, ela também se sente ofendida. Assim aconteceu naquela época. Jesus ameaçou, ou, entre aspas, ofendeu, mesmo sem querer ofender, porque eu não preciso querer ofender para a pessoa se sentir ofendida. Eu posso falar uma coisa no sentido de explicar e a pessoa se sentir sozinha ofendida. É um problema dela. É um problema de como ela está interpretando, de como o seu ego reagiu. Né? Então, desculpe, Jesus ofendeu, bateu de frente, não só com o sistema político, mas também com a religião,
com o apego das pessoas, e não só com os sacerdotes, mas com aquelas simples pessoas que também eram apegadas à religião. Muitos seguiram Jesus? Sim, muitos seguiram. Mas será que todos praticavam o que ele ensinava? Ou a maioria queria se beneficiar das curas e dos milagres? Assim como vemos muitas pessoas hoje se prendendo a igrejas, a denominações, a cultos de qualquer religião, gente. Qualquer religião existe isso, tá? Pessoas que vão em busca só dos milagres, das curas, da questão do melhoramento na vida financeira, na vida de relação sentimental, amorosa, etc., para se livrar de uma possível magia negra ou macumba, chame como quiser. Então vemos pessoas muito interesseiras procurando a religião para se beneficiar sem querer realmente abrigar aqueles ensinamentos dentro do coração e se modificar. Entende? Então assim também acontecia naquela época. Muitas pessoas estavam em busca do milagre de Jesus, mas não queriam. Entravam por um ouvido e saíam pelo outro. O que ele ensinava. E muitas vezes a pessoa nem acreditava. Estava ali só pelo milagre, mas nem acreditava. Então, Jesus bateu de frente também com o povo. Porém, Barrabás, não. Barrabás, de repente, não sabemos os detalhes, como dizendo, mas de repente ele falava o que o povo queria ouvir. Jesus não falava o que o povo queria ouvir. Jesus, mesmo falando que não veio para desfazer das leis, de um certo modo ele desfez. Né? Salvou a mulher adúltera, falou que devemos andar, amar e orar até pelos nossos inimigos. Com certeza praticou várias outras coisas que foi contra o sábado, tá? Que era instituído. Até hoje as pessoas brigam por causa disso, que não entendo por quê. Entendo, mas deixa para outro vídeo. Então, quer dizer, foi contra, mesmo falando que não veio derrogar as leis e contra as leis, ele foi contra o sistema de leis que existia, instituído dentro da religião. Ele foi contra os dogmas religiosos. Ele veio para cumprir, sim, a lei de Deus. Não a lei institucionalizada, colocada, não o dogma implantado por uma religião. Então, ele bateu de frente com as pessoas nesse sentido. Ele não falou o que as pessoas queriam ouvir. E provavelmente, né, de novo, não conhecemos os detalhes, mas provavelmente Barrabás falou o que muitas pessoas queriam ouvir. Barrabás provavelmente era aquele político que inflamava a população. E o que acontece? Já falamos de influência nos nossos vídeos passados. Podem procurar aí que falamos sobre influências que as pessoas exercem umas sobre as outras. O que é a influência? Ora, influência é esse sentido assim. Eu já tenho em mim a agressividade. Porém, eu contenho isso ainda. Mas se chegar uma pessoa que fale a favor da minha agressividade, muito provavelmente vai ser mais fácil de eu colocar isso para fora. Vai inflamar isso em mim. Então essa pessoa me influenciou porque eu entrei em sintonia com a ideia dela. Se a pessoa for uma artista, for alguém que tem um político, um jogador de futebol, um pastor, um padre, alguém que exerça já uma influência, mais fácil ainda de eu colocar para fora essa agressividade. Então, como falamos no outro vídeo, a influência existe.
músicas, vídeos, né, ideologias fazem com que você ponha para fora aquilo que você já tem dentro de você. Não que a sociedade, que a música, o vídeo, a ideologia vai criar alguma coisa em você, não. Mas ela vai facilitar que você tenha, bote para fora. E isso nós trazemos de vidas passadas, tá? Criancinhas já têm em germe, tá? Muitas pessoas acham que a cultura e a educação moldam 100% as pessoas desde a infância. Não. Já vemos crianças com certas tendências positivas e negativas. Ora, se a criança tem uma certa tendência, se o artista, se o influenciador, seja lá quem for, né, falar a favor daquela tendência, muito provavelmente ela vai botar para fora aquilo ali. Então, se uma pessoa já tem dentro dela a sensualidade e eu falo a favor daquela sensualidade, e outras pessoas também falam, ela vai botar aquilo ali para fora e vai se tornar cada vez mais sensual. Eu abanei o carvão, eu influenciei, eu não peguei forçadamente e fiz aquela pessoa ser sensual, mas eu abanei o carvão, eu influenciei, eu tenho, vamos dizer, uma parcela de culpa naquilo ali. Porque nós se conectamos, tá, gente? É interessante entendermos isso. Nós nos conectamos energeticamente. Então, quando falamos de influência, né, estamos falando do lado positivo e do lado negativo. Se a pessoa tem um amor dentro dela também, todos temos o lado bom, guardado ali, se eu falo e se outras pessoas de renome também falam a favor daquele amor, muito provavelmente ela vai botar aquilo ali para fora. Então a balança vai depender da própria pessoa. Porém a influência pode ser minha. Influências existem, tá, gente? Nós vemos aí pessoas adultas imitando artistas, com dancinhas, com isso, com aquilo. O artista dançou, a pessoa adulta, não precisa ser criança não, adulta começou a dançar ali também, igualzinho. Começou a fazer, achou bonitinho e está fazendo. São questões de influências. Tá? Então, as pessoas daquela época, de Barrabás e de Jesus, eram pessoas mais ignorantes. Com certeza, tinham mais dentro de si a agressividade, né? E comportamentos menos dignos, menos santificados, do que tinham o amor incondicional e os comportamentos mais santificados que Jesus veio ensinar. Então, por isso, Jesus fala assim: meu reino ainda não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus não deixariam ser crucificados. Mais ou menos isso que Jesus quis dizer, né? É só ler essa parte da Bíblia. Então, meu reino ainda não é desse mundo. O que significa mundo? Mundo, ele pode ter o significado de planeta, mas pode significar também uma ideologia. Por exemplo, o roqueiro que escuta rock ali o dia todo, que vive no mundo do rock. Ele tem o mundo dele. O skatista, o surfista, que vive no mundo do surf. A ideologia, aquele mundo que eu vivo. Então, o mundo não é necessariamente a questão de planetas. Apesar de Jesus ter falado disso também, mas isso tem outros vídeos aí no canal falando. Tá? Mas Jesus, ele diz assim: meu reino ainda não é desse mundo. Ou ele diz assim: não é desse mundo agora. Está aí na tradução bíblica, é só vocês lerem essa parte bíblica, onde Jesus diz assim: existe a palavra ainda ou não é desse mundo agora. Significa o quê?
que as pessoas daquela época não estavam ainda em comunhão com a ideologia que ele trouxe. Provavelmente, eu acredito que ele estava falando de mundo não no sentido de planeta. Nessa hora, ele estava falando de mundo não no sentido de planeta, mas no sentido de mundo, né, de ideologia, de estar em comunhão no mesmo pensamento que eu, ou que ele. Entende? Então, por que as pessoas preferiram Barrabás? Porque Barrabás estava em sintonia com essas pessoas. É questão energética. É questão daquela época. Que hoje em dia as pessoas gostam de questão, por exemplo, de agressividade, de armas, né? De ver vídeos com pessoas mortas, ou de ver vídeos com a questão da sexualidade, da sensualidade exacerbada, e por aí vai. Por quê? Porque aquilo está em sintonia com a pessoa. Porque a pessoa também tem dentro dela ligações com aquilo ali, e aquilo ali, entre aspas, chama ela para ela ver. Enquanto ela não entender que aquilo ali pode prejudicar ela, né, ela não vai largar. Para nós deixarmos a sintonia, não é passe de mágica. Não é de uma hora para outra. Eu tenho que entender o que tem de prejudicial, o que tem de errado naquilo, para então eu lutar contra o meu próprio interior. Entende? Então, a questão política também de hoje, política e religiosa, está ligada à questão de sintonia energética que nós temos. O que um candidato fala, o que o outro fala. O que um pastor fala, o que o padre fala, o que o médium espírita fala. Tudo aquilo vai entrar em sintonia e eu vou ficar o que o artista fala. Tudo aquilo vai entrar em sintonia com o que eu tenho dentro de mim e eu vou seguir aquilo que está mais forte dentro de mim. Entende? Então, as pessoas seguiram Barrabás, preferiram Barrabás por terem em sintonia com ele, por estarem em sintonia com o ideal, com ele, porque com certeza Barrabás era uma pessoa que trazia influência sobre aquele povo. E o povo ainda não estava, e ainda hoje em dia não está totalmente em sintonia com o próprio Cristo. Que possamos nós buscar, através dos estudos, das leituras, dos nossos vídeos, dos ensinamentos, buscar mais sintonia com o Cristo. E entender quando artistas políticos, pastores, padres, médiuns espíritas, influenciadores pregam coisas erradas, possamos entender quando eles pregam coisas erradas e não seguir, lutar contra essas coisas que ainda estão também dentro de nós. Que possamos lutar contra as nossas tendências negativas, buscando seguir o Cristo. Porque seguir o Cristo ou seguir a Buda, né, a esses espíritos elevados, a esses seres elevados, não é uma coisa fácil. É uma luta constante. Jesus disse assim: aquele que não se tornar como uma criancinha não entrará no reino dos céus ou no reino de Deus. Só entra no reino dos céus ou reino de Deus quem é salvo, tá? Quem evoluiu, quem se iluminou, chamem como quiser.
Se tornar significa que eu não sou. Então eu tenho que me esforçar, me transformar. Significa esforço. Não é a passe de mágica. E criança simboliza a pureza. Então Jesus quer dizer que devemos nos esforçar para nos purificar, para então conquistarmos esse reino dos céus, o reino de Deus. Chamem como quiser. Essa iluminação, essa evolução, esse despertar, chamem como quiser. Que possamos entender quando os influenciadores, sejam eles quem forem, estiverem falando coisas contrárias ao que o Cristo trouxe. Que possamos não segui-los, que possamos querer o bem comum, o amor ao próximo, o amor a todos, até aos inimigos, como Cristo nos ensinou. Amar os inimigos não significa que eu tenho que pegar o bandido, colocá-lo na salinha, no colinho e fazer carinho na cabeça não, tá, gente? Desculpem a ironia, mas não significa isso não. Significa sim que eu tenho que aceitar ele como diferente, né? Se ele tiver que ser preso, ser punido dentro da lei, vai ser, mas que essa lei seja para reeducá-lo e não para se vingar, não para puni-lo no sentido de vingança. É diferente justiça e vingança. Justiça é você querer educar, querer ver o bem daquela pessoa, querer ver a evolução daquela pessoa, mesmo que ela tenha que ser punida num determinado tempo. E eu estar apto, disposto a dar a mão para ajudar aquela pessoa a evoluir. Isso é justiça. Vingança é eu querer ver a dor daquela pessoa e o sofrimento dela por algo que ela tenha feito contra mim ou contra qualquer pessoa. Isso é vingança. Não é isso que Jesus ensina. Então que possamos seguir a fundo, né, ao próprio Cristo. Entender quando influenciadores políticos, etc., estiverem falando coisas que são negativas, principalmente para os nossos espíritos. Porque o corpo vai ficar, mas o espírito vai continuar. Então pensem nisso. Pense que o seu tesouro, o seu galardão, como o próprio Cristo disse, ele não vem aqui na terra, nesse corpo. Ele vem na próxima fase da nossa vida. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos. Deixe seus comentários, deixe seus likes se quiserem. Muita paz.